Olá a todos, meu nome é Gabriel Ozanam, sou professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG e hoje vamos falar um pouco sobre infecções pelo HIV, hepatite B e sífilis na gravidez. A testagem para o HIV, sífilis e hepatite B são mandatórias no período gestacional. Todas essas doenças, além de causar impacto na saúde materna, podem comprometer o concepto através da transmissão vertical e ter impacto tanto a curto, médio ou a longo prazo. Vamos começar então falando um pouco do vírus da imunodeficiência humana na gestação. Todas as gestantes devem ser triadas para o HIV durante o pré-natal, na primeira consulta e no terceiro trimestre de gestação, e devem ser testadas também no momento do parto. Os testes, eles podem ser o teste laboratorial tradicional ou os testes rápidos também. Os testes rápidos, deve-se ressaltar que, para se fazer um diagnóstico através dessa metodologia, devemos ter 2 testes positivos, realizados por kits aprovados pelo Ministério da Saúde, que sejam kits diferentes também, para que se possa ser feito tal diagnóstico. A importância da triagem do diagnóstico do HIV na gravidez refere-se basicamente ao fato que, se uma paciente tem um diagnóstico e é adequadamente tratada no pré-natal, o risco de transmissão do vírus para o feto reduz-se de 30% para menos de 2%. Daí a importância de se rastrear e diagnosticar as pacientes com HIV. Uma vez que a paciente tem o diagnóstico de HIV no pré-natal, ela deverá ser atendida por uma equipe multidisciplinar em um serviço especializado. Durante esse acompanhamento na gestação, vão ser feitos exames de pré-natal de rotina, exames de pré-natal adequados para pesquisa de infecções oportunísticas ou mesmo infecções que podem ser mais frequentes nas pacientes imunossuprimidas. Durante o pré-natal, ela vai receber a terapia antirretroviral adequada através de uma avaliação multidisciplinar e vai ser feito também um rastreamento fetal adequado durante toda a gravidez. É importante ressaltar que, apesar dessa paciente ser atendida num serviço especializado, o apoio da atenção básica, da unidade básica de saúde é essencial para aumentar a adesão e melhorar o segmento dessas pacientes durante esse acompanhamento no pré-natal. O tipo de parto da paciente com HIV vai depender da sua carga viral no final da gestação. Gestantes com carga viral desconhecida ou maior do que 1.000 cópias por ml a partir da 34ª semana de gravidez são pacientes que têm indicação de ter parto cesáreo eletivo. Já aquelas pacientes com carga viral menor do que 1.000 a partir da 34ª semana de gravidez são pacientes que podem ter seus partos via vaginal. Nessas duas situações, essas pacientes deverão receber uma profilaxia para reduzir a transmissão vertical do vírus com AZT por pelo menos 3 horas. E aquelas pacientes com carga viral indetectável, mensurada na 34ª semana de gravidez, também podem ter seus partos por via vaginal, mas nesses casos elas não vão precisar de usar a profilaxia com AZT intraparto. Elas vão manter a sua terapia antirretroviral habitual via oral. E o puerpério é um outro momento também importante para se evitar a transmissão vertical. Através da amamentação pode ocorrer a transmissão do vírus para o concepto, para o recém-nascido, e, portanto, a amamentação está contraindicada. Indica-se também a inibição da amamentação através do uso da carbegolina, 1 mg via oral, dose única, que deve ser administrada antes da alta hospitalar dessas pacientes. Essas pacientes também devem ser informadas sobre o direito que elas têm de receber fórmula láctea infantil para os seus recém-nascidos. E é importante também que ela tenha uma consulta já agendada para o segmento da doença no puerpério. Ela mantém os antirretrovirais que ela está utilizando e nessa consulta vai ser feita a reavaliação e a readaptação, caso seja necessário. A hepatite B é outra DST que tem relevância no que se refere à transmissão vertical. As gestantes portadoras do vírus da hepatite B podem transmiti-los aos seus filhos durante a gestação ou mesmo no momento do parto. E existem estratégias de eficácia muito relevantes que podem impedir tal transmissão do vírus para o concepto. Todas as gestantes deverão ser triadas para hepatite B na primeira consulta de pré-natal,
através da solicitação do HBsAg. Quando esse exame é positivo, iremos avaliar a atividade da doença e o impacto dela na paciente e solicitaremos o HBsAg e a sua função hepática. Para aquelas pacientes que o exame é negativo, e felizmente a maioria das pacientes, vamos verificar o seu cartão vacinal para determinar se ela tem todas as vacinas para hepatite B em dia. Naquelas pacientes que têm esquemas incompletos, elas devem completá-los na gravidez. Para aquelas pacientes sem histórico vacinal, elas devem realizar as 3 doses para hepatite B durante o período gestacional. Uma vez feito o diagnóstico, então, dessas pacientes, elas deverão ser encaminhadas para serviços especializados, onde ela possa ser atendida por uma equipe multidisciplinar e que possa ser feita uma propedêutica de pré-natal adequada. Essas pacientes farão os exames de pré-natal, propriamente dito. Nós faremos um rastreamento da sua função hepática periodicamente durante a gravidez. As pacientes com HBeAg positivo, elas são pacientes que são candidatas a realizar profilaxia com tenofovir. Aquelas pacientes que na verdade têm o HBeAg negativo, nós teremos que fazer a carga viral dela para determinar essa profilaxia. E o rastreamento fetal vai ocorrer de acordo com a necessidade de intercorrências na gestação. O impacto da hepatite B, ele é principalmente após o nascimento, com a doença que vai se estabelecer no recém-nascido ao longo da sua vida. Quando se propõe a profilaxia com antirretroviral na gestação, vai se utilizar o tenofovir na dosagem de 300 mg uma vez ao dia no terceiro trimestre de gravidez. Todas as gestantes com hepatite B, ou seja, com HBsAg positivo, e que apresentem HBeAg também positivo, são candidatas a realizar tal profilaxia. Outras pacientes candidatas são aquelas com a carga viral superior a 200 mil ou a LT maior do que 2 vezes o valor de referência. Essas pacientes, então, para conseguir essas medicações de uma forma geral, elas têm que estar ligadas a serviços especializados que possam fornecer tal medicamento. E também elas devem estar ligadas a um pré-natal adequado para que eles possam fazer toda a propedêutica e conduzir adequadamente essa gestação. Então aqui nós temos um fluxograma que resume essas recomendações. Podemos ver que gestantes que têm HBsAg reagente e HBeAg reagente, elas têm indicação de terapia profilática no terceiro trimestre. E aquelas pacientes com HBsAg reagente, mas com HBeAg não reagente, elas devem fazer a carga viral, que se maior que 200 mil, deverão iniciar a profilaxia com tenofovir no terceiro trimestre de gravidez. E os cuidados de parto e puerpério são momentos também cruciais para se cuidar dessa transmissão vertical. No que diz respeito ao momento e à via de parto, eles se encontram inalterados. Os estudos não comprovam que a realização de cesariana de rotina ela é um fator protetor para as pacientes com hepatite B. Existem vários estudos a respeito e os resultados são controversos. Mas o que realmente faz grande diferença no que diz respeito ao risco de transmissão vertical é a realização da profilaxia do recém-nascido logo após o nascimento. Essa profilaxia que é feita com a imunoglobulina anti-hepatite B e a primeira dose do esquema vacinal para hepatite B logo após o nascimento, nas primeiras 12 horas de vida, reduz em 90% a transmissão vertical dessas pacientes. Por fim, a amamentação na hepatite B não está contraindicada. O que nós devemos fazer é controle das fissuras mamárias para se minimizar o contato do recém-nascido com sangue materno. Obviamente, o importante é nós realizarmos todas as medidas de prevenção da transmissão vertical para o recém-nascido. E também é essencial uma consulta de segmento, tanto materno quanto do recém-nascido, para se avaliar a doença em ambos. A questão, inclusive, do segmento materno pode ser útil para definir a continuidade ou não de alguma medicação profilática que foi iniciada da gravidez e do recém-nascido para realmente fazer as confirmações do diagnóstico ou mesmo da ausência da doença. Entrando na última parte dessa nossa aula, vamos falar da sífilis. A sífilis é causada pelo treponema e a sua incidência tem aumentado muito nos últimos anos.
O problema da sífilis na gravidez é que ela pode ser transmitida para o feto e isso pode determinar lesões gravíssimas fetais que podem inclusive culminar com a sua morte durante a gravidez ou mesmo após o nascimento. A sífilis ela tem tratamento e se ele for feito no momento oportuno e de forma adequada na gravidez, é possível sim evitar que o feto tenha essas lesões. Dessa forma, diagnosticar e tratar uma paciente com sífilis na gravidez é uma condição essencial para aquelas pessoas que abordam gestantes durante o pré-natal. Todas as gestantes devem ser triadas para sífilis na gravidez, pelo menos na primeira consulta, no terceiro trimestre e no momento do parto. Também pacientes com história de exposição de risco ou violência sexual também devem fazer essa triagem de sífilis. Os exames disponíveis são os exames não treponêmicos, que são os testes imunológicos não treponêmicos, que o VDRL é o mais conhecido de todos. E temos os testes treponêmicos, com o teste rápido sendo o principal teste de triagem dessas pacientes, porque ele consegue dar um resultado mais imediato. Independente do teste de triagem escolhido, seja o teste rápido treponêmico ou o VDRL, é importante ter em mente que, diante de um resultado positivo deste primeiro teste de triagem, nós devemos iniciar imediatamente um tratamento com penicilina e vamos solicitar o exame complementar. Continuaremos o tratamento até a saída do resultado desse exame. Caso o exame complementar conclua o diagnóstico de sífilis, essa paciente termina o seu tratamento. Caso esse exame não conclua que o exame afaste a possibilidade de sífilis, esse tratamento ele é suspenso e essa paciente pode entrar nas rotinas, né, de triagem de sífilis na gravidez, ou mesmo se for uma paciente de maior risco, ela pode ser retestada em 30 dias. É importante ressaltar que mesmo parceiros com teste negativo deverão ser tratados por presunção da infecção, pois eles podem estar em uma janela imunológica ou estar diante do que nós chamamos um efeito prozônio, que é uma situação que nós temos no caso do VDRL, que ele dá um falso negativo. Retomo essa tabela de testes imunológicos para diagnóstico de sífilis para fazer algumas observações. Primeiro, os testes não treponêmicos, cujo principal representante é o VDRL, são testes quantitativos, mas que podem ser quantificáveis. Eles são importantes, então, para o rastreamento e diagnósticos, mas também, quando se quantifica os seus títulos, é importante para o monitoramento da resposta ao tratamento. O VDRL deve se chamar a atenção que, como a gente pode ver nesse exame aqui acima, o seu valor de referência é não reagente. E, portanto, a presença de título nesse exame, de qualquer título, significa que ele é um teste reagente, mesmo que ele for 1:2. Já os testes treponêmicos são testes que falam sobre confirmam um contato prévio com o treponema, seja recente, seja antigo. O FTA-BS é o mais comum, mas nós temos o teste rápido na unidade básica de saúde, que tem o mesmo significado. Temos ainda o ELISA e o EQL, que podem ser testes treponêmicos, como o TPHA, TPPA, MHA-TP. Esses exames se mantêm positivos por toda a vida e, portanto, eles não estão indicados para o monitoramento da resposta ao tratamento. Esse slide objetiva apenas reforçar que, quando você faz uma triagem, seja com teste não treponêmico, seja com teste treponêmico, o tratamento deve ser iniciado com apenas um teste reagente, sem aguardar o resultado do segundo teste. Então, nós vamos propor o tratamento enquanto se faz o teste complementar para essa paciente. Aquelas pacientes que receberem o tratamento para sífilis adequado, elas devem ser seguidas para saber se o tratamento foi efetivo ou não. O segmento da gestante com sífilis ele é feito obrigatoriamente agora com teste não treponêmico, ou seja, testes quantitativos. E o que se espera é que tenha-se uma queda em pelo menos 2 diluições em até 3 meses após a conclusão do tratamento. Isso é considerado uma resposta imunológica adequada. Naquelas pacientes que aumentam-se também 2 diluições em suas titulações, ou se tem uma persistência ou recorrência dos sinais que surgiram a possibilidade ou de manutenção da doença ou mesmo de uma reinfecção, deve ser investigado, então, nessa persistência da doença e, caso seja necessário, essas pacientes deverão receber um novo tratamento. A penicilina é o único antibiótico que comprovadamente consegue tratar o feto e, portanto, é o esquema de escolha nas gestantes com sífilis. Para aquelas pacientes que têm sífilis recente, ou seja, com menos de 2 anos, deve-se realizar, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, uma dose de penicilina G-benzatina 2.400.000
mil unidades internacionais intramuscular em dose única. Já para aquelas pacientes em que tem mais de 2 anos de evolução ou que eu não consigo precisar quando ocorreu essa infecção, aí essas pacientes devem tomar penicilina G-benzatina 2.400.000 unidades intramuscular profundo na região glútea de forma semanal por 3 semanas consecutivas, totalizando assim uma dose de 7,2 milhões de unidades internacionais intramuscular. Pacientes com neurosífilis devem ser tratadas com penicilina cristalina. É importante ressaltar também que as parcerias sexuais podem estar infectadas e, portanto, você deve tratá-los por presunção da infecção, mesmo quando seus exames imunológicos não estejam reagentes, seja por estar no início da doença, seja por nós estarmos diante de um falso negativo daqueles exames. E, por fim, existem algumas situações que nós teremos que fazer o retratamento da paciente, seja por falha do esquema, seja por tratamento incompleto ou seja por reinfecção. Então, aquelas pacientes que não têm redução da sua titulação em 2 diluições são pacientes candidatas a fazer um novo esquema completo novamente. Ou mesmo naquelas pacientes que têm aumento das suas titulações ou ainda naquelas que têm sintomas persistentes da doença. Existem ainda situações em que o seu parceiro não realizou o tratamento e ela teve relação desprotegida, ou mesmo momentos em que a paciente ela falha uma das doses da penicilina G-benzatina quando ela tem que fazer o esquema de 3 doses. Nessas situações está indicado fazer o tratamento, reiniciar o tratamento completo para essa paciente. Obrigado pela atenção de todos e a bibliografia ela vai estar disponível no Moodle. Abraço.